Por quanto tempo os israelenses poderão mostrar tanta falta de respeito ao presidente Trump? Bem, essa é a sua interpretação de falta de respeito. Este vídeo do Marco Rubio é imperdível. Clareza moral perfeita. Dê uma olhada. As perguntas serão mais específicas. Você disse há alguns momentos que todos querem paz para Gaza. Mesmo assim, por qualquer métrica, os israelenses desrespeitam o cessar-fogo negociado por Trump, matando cerca de 2 crianças por dia e bloqueando a ajuda humanitária em Gaza. Até quando isso vai durar? Por quanto tempo os israelenses podem ser autorizados a mostrar tanto desrespeito ao presidente Trump? Bem, essa é a sua interpretação sobre o termo desrespeito. O que eu diria é, antes de tudo, já foi um milagre isso ter acontecido. Sabemos como foi difícil chegar àquela conclusão. Na verdade, o bombardeio e tudo mais, a dimensão e o alcance acabaram. Todos os reféns foram libertados e agora temos paz relativa, apesar do que você aponta. Foi muito difícil, mas isso não é fácil. Paz é ação, não sentimento. Todo santo dia trará desafios. Todo santo dia. Também tivemos casos, por exemplo, nas últimas semanas, em que integrantes do Hamas saíram de um túnel, colocaram um explosivo na lateral de um veículo e feriram e quase mataram soldados israelenses. Ainda temos essa ameaça, ainda temos e vemos todos os dias o Hamas tomando medidas abertamente para se fortalecer dentro desses lugares em Gaza que eles ainda controlam. Vimos logo no início as atrocidades que eles estavam cometendo nas ruas contra as pessoas enquanto tentavam mostrar o quanto eram fortes. Então, não acho que estou aqui para dizer que isso vai ser fácil. Esse é um desafio de hora em hora, dia após dia. É um dos motivos pelos quais nós nos posicionamos, esse centro lá, operando em Israel, em parceria também com outra célula que existe em um país da região. Por isso, todos os dias, autoridades de inteligência, diplomacia e militares de vários países se reúnem para viabilizar esse acordo, para gerenciar isso. E é por isso que é tão crucial e tão fundamental que avancemos para concluir essa primeira fase. Avancemos para criar o Conselho de Paz, buscando o acordo de todos para participar. Avançar para criar essa organização tecnocrática palestina, para que possam iniciar a estrutura de governança e avançar para criar a força de estabilização. Esse é o objetivo, mas não será fácil. Todo dia trará novos desafios para isso. E reconhecemos que esses desafios vêm de todos os lados. Resposta rápida. Quem vai querer integrar uma força de estabilização se Israel trata Gaza como zona de fogo livre? Bem, essas são as questões que estamos analisando neste momento. Novamente, é por isso que não aconteceu ontem. É por isso que não quero dizer ontem, literalmente, quero dizer que é por isso que ainda não chegamos lá. Esse é o trabalho difícil da diplomacia e da construção da paz. Construir a paz não é apenas assinar um pedaço de papel, é realmente cumprir com o que está nele. E o cumprimento, muitas vezes, na maioria dos casos, exige acompanhamento diário, constante e cuidado contínuo. É por isso que estamos com tanta pressa e, como prioridade, digo que precisamos chegar a esse ponto em que tenhamos a força de estabilização instalada, supervisionada pelo Conselho da Paz. E, em última análise, uma entidade tecnocrática palestina que fortaleça sua governança. Quanto mais forte eles forem, mais fraco o Hamas será em termos de ameaçar Israel. E eu acho que quanto mais segurança Israel sentir, menos necessidade haverá de que algumas dessas coisas aconteçam. Ninguém disse que seria fácil. Precisamos trabalhar nisso diariamente com pessoas aqui e no exterior. É só isso que eles fazem, 24 horas por dia, dia após dia. Membros do Departamento de Estado, de Guerra, outras agências, incluindo Jared, Steve e até eu, que falam ou agem sobre... Não houve um dia, desde que isso foi assinado há 2 meses, em que eu não tive que fazer algo relacionado ao avanço das fases desse cessar-fogo. Sim, senhora. Obrigada, senhor presidente. Desculpem, já estou indo, passando pelas fileiras. Você alertou a Europa sobre o apagamento civilizacional. O que tem observado na Austrália? Com o aumento do antissemitismo e a resposta ao massacre de Bondi, o primeiro-ministro evitou responder sobre extremismo islâmico, mas mencionou espontaneamente o extremismo de direita como ameaça. Tem alguma mensagem para a Austrália sobre o apagamento civilizacional e por que os Estados Unidos da América estão tão atentos a isso? Acho simples. A migração em massa é altamente disruptiva para qualquer país. Nós já falamos sobre isso aqui nos Estados Unidos. Quando você experimenta migração em massa, não estou falando de imigração. Estou falando de migração em massa, ok? Migração em massa é algo negativo, não é positivo. E é muito difícil para qualquer sociedade absorver e receber centenas de milhares, se não milhões de pessoas, em um curto período de tempo, quando vem de outros países há questões culturais e de adaptação envolvidas. E esses são problemas que são preocupações que eu tenho em relação ao nosso próprio país. Tem sido prioridade desta administração, mas vejo preocupação crescente na Europa.
Outras vozes na Europa e Austrália também já manifestaram preocupação sobre isso. Esses são fatos. Isso não te faz ante alguém, o que faz é: você tem, como um país soberano, o direito de controlar quantas pessoas você absorve, quantas pessoas você permite entrar e quem são essas pessoas. Esse é um direito soberano muito básico. Isso não quer dizer que ninguém possa entrar. Todos os dias pessoas vêm ao país para visitar, trabalhar ou morar. Mas você precisa saber quem são essas pessoas. E precisa ter alguns limites e controles sobre esses números. E, obviamente, por causa de algumas coisas que vimos, sabe? A migração em massa na última década foi altamente disruptiva, afetando os Estados Unidos, a Europa continental e, em certos casos, o Indo-Pacífico. Acho que esse é um grande desafio para muitos países ocidentais e industrializados, evidente também em partes da Europa. E, obviamente, pelo menos com base na sua pergunta, parece ser um desafio também na Austrália. Excelente trabalho do Marco Rubio, e eu acho que ele não só fala incrivelmente bem sobre esse assunto, mas sobre todos os assuntos. Eu o vi, fico cada vez mais impressionado com quem ele se transformou como comunicador, muito melhor do que era em 2016, quando concorreu à presidência. Eu acredito que, sabe, tanto ele, John David Vance, talvez até Vivek Ramaswamy, como candidatos à presidência em 2028, todos seriam incríveis. E apesar do fato de que algumas pessoas têm algumas reservas sobre John David Vance por causa de algumas declarações que ele fez aqui ou ali, confio nele e acredito que fará o certo. Talvez ele tenha amizades que você não aprovaria, como ser próximo demais de Tucker Carlson. Mas a realidade é que não estamos aqui para policiar amizades e uma amizade não vai determinar a política externa dele. Então, ele, Marco Rubio e o incrível Vivek Ramaswamy. E mais do que isso, Marco Rubio está sempre ligado, sempre atento ao abordar entrevistas sobre Israel, imigração ou islamismo radical, entre outros temas. Ele é muito focado no bom senso em suas respostas e na forma como consegue responder essas perguntas, e eu acho que ele é um grande trunfo para a administração Trump. Para mais, inscreva-se no canal. Se você quiser nos ajudar a fazer mais desses vídeos, você pode acessar buymeacoffee.com/JewishUncensored. Você também pode acessar nossa página de membros do canal e se juntar por lá também. Obrigado por assistir. Até o próximo vídeo.